Boa noite a todos. É com enorme prazer que nós damos início agora à palestra intitulada Razões para a Epidemia de Violência contra Professores e Professoras do Ensino Básico. Nós começamos agradecendo o professor Tadeu por ter aceito participar dessa atividade. É uma atividade promovida pelo PIBID, que é o Programa Institucional de Incentivo à Iniciação à Docência, de cursos de iniciação à docência aqui da UFG, do curso de Geografia, e conta também com o apoio do LEPEC, nosso Laboratório de Estudos de Pesquisa e Educação Geográfica, e com a colaboração também dos colegas professores aqui do Instituto. Então, agradecendo, então, desde já, a parceria com o professor Daniel, a professora Lorena, e os demais professores que estão aqui, o professor Denis, o professor Camilo, nesse momento aqui para a gente que é importante, que é discutir a educação básica, discutir um dos sujeitos importantes desse processo, que são os professores, e dialogar com o professor Tadeu, que tem experiência nesse levantamento de dados e esse diálogo. Nós tivemos contato com esse material no ano passado, e desde o ano passado nós tivemos a intenção de trazer o Tadeu aqui para dialogar um pouco conosco. Embora seja uma atividade informal, conforme o professor destacou já desde o começo comigo, eu acho que é importante a gente situar algumas coisas, porque eu acho que é a partir desse contexto que a gente vai entender de onde ele parte para fazer as suas análises, né? Então, o Tadeu, ele é colega nosso aqui do IESA, colega desde períodos de graduação, bem respeitado nos trabalhos que ele desenvolve, na linha de pesquisa que ele desenvolve as suas investigações, foi editor do Boletim Goiano aí de 2015 até 2023. Acho que isso é importante a gente falar como é que acontece a divulgação da pesquisa científica a partir do nosso próprio instituto. Bolsista Produtividade do CNPq, tem a formação, como muitos de vocês e muitos de nós, aqui pelo IESA, né? Então, ele tem tanto a graduação quanto o mestrado aqui pela UFG, é doutor pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutorado pela Universidade Federal do Ceará, e eu acho que o outro elemento então, desses elementos da investigação como foco, é que as publicações dele abordam principalmente geografia urbana, neoliberalismo e geografia de Goiás. Então, dá para a gente ter um pouco desses elementos. E, além disso, acho que dois elementos que destacam, o primeiro contato que eu tive foi justamente a partir do canal de divulgação científica, né? Porque o Estado importa, e também do observatório do Estado Social Brasileiro, que é por onde vai partir essa pesquisa. Então, acho que a gente tem muito que conversar, e eu já indico depois dessa conversa que vocês vão desses elementos, buscar o currículo do Tadeu e ter uma olhada onde está esse observatório, canal de divulgação, porque boa parte dessa pesquisa, né, traz ele como referência para a divulgação desse conhecimento. Então, nós pensamos numa dinâmica aqui de aproximadamente 40 minutos, em que vocês possam estar também participando desse processo de diálogo com o professor. Tadeu, muitíssimo obrigada, é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite a todos. Eu vou economizar o tempo aqui e a gente já vai passando sem se preocupar com as apresentações que a gente já fez. Então, a primeira questão é que esse trabalho faz parte do escopo de trabalho do Observatório Social Brasileiro. Essas são nossas redes, tá? O Observatório tem 3 redes. Ele tem uma rede no YouTube, chamada Porque o Estado Importa. Ele tem um site que divulga tudo que é produzido, e ele tem esse aplicativo, que é um aplicativo sobre redes protetivas, né? Então, se você clicar na educação, na saúde, você tem dados e mapeamentos municipais, os mais atualizados, né? Foi dentro desse escopo que nós começamos a pensar, no ano passado, logo após a pesquisa da escala 6x1, que nós havíamos feito, foi uma pesquisa vamos dizer, com 5.000 e poucos trabalhadores de todo o Brasil, que responderam 128 mil questões sobre a escala 6x1, né? Que depois dessa pesquisa que nós pensamos em reunir um conjunto de professores para observar de perto uma outra classe de trabalho que convivia com o trabalho precarizado. E essa classe, né, era formada por professores do ensino básico, portanto, por alunos
Nós, portanto, por parte significativa daqueles que aqui estão. Então, o que nós vamos conversar hoje, e vocês podem interferir ao longo da conversa, é sobre o futuro de vocês e sobre como o mercado, né, o mercado da docência se organiza a partir dessa ideia de violência contra o professor. Ok? Portanto, para vocês terem uma ideia, né, esse trabalho tem 80 páginas, uma série de mapas, trabalha com dados atualizados, participaram mais de 30 professores de diferentes lugares do Brasil, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, São Paulo, enfim, um conjunto de professores. Nós formamos um grupo e começamos a discutir o significado da violência, né, do ponto de vista do ensino básico, né? E, inicialmente, para a gente entender em que lugar nós estamos, isso aqui resume, para vocês terem ideia, o que é o processo de profissionalização, né? Eu nem vou ficar olhando muito, né, para os slides, mas, basicamente, nós vamos responder aqui algumas coisas. Quem é o professor, quem é o estudante e o que é a escola. Sem pensar esses 3 parâmetros, você não vai pensar o que é violência escolar em nenhuma circunstância, não é? A segunda questão é que a escola, e o observatório tem trabalhado nisso, acreditem, se vocês somarem os dias da semana, todas aquelas pessoas que vão em shopping, estádios de futebol e igreja, acreditem, não dá 1/3 das pessoas que frequentam no mesmo dia uma escola pública. Ou seja, mais de 35, 37 milhões de pessoas saem todos os dias em circunstâncias muito diferentes para acessar a escola pública. O Observatório publicou um estudo também, em 2024, chamado Estado contra a Geografia, em que a gente fez o quê? Nós pegamos todas as coordenadas das escolas públicas, lançamos e fomos imaginar como é o acesso a essas escolas a partir das coordenadas. Pasmem, há municípios em que a última escola pública está localizada a 250 quilômetros subindo um rio, nesse caso, o Rio Negro. Para vocês terem uma ideia, né, de que a nossa realidade não é só a realidade metropolitana. Então, portanto, esse é o mercado. O professor é a maior função que existe no Brasil do ponto de vista do trabalho formal, se vocês podem pegar a RAIS. A escola e a escola pública é a maior instituição que existe, eu vou demonstrar isso para vocês. E o número de matrículas explica-se pela condição social dos alunos. Sem isso, a gente não consegue entender o contexto do que é o que a gente chama de epidemia de violência. E o que é violência? Isso foi o primeiro problema que nós colocamos, porque quando você inicia uma pesquisa, você determina parâmetros, não é? Por exemplo, um parâmetro que será traduzido em um título. Eu tive boas discussões com os colegas do Rio, que eles ficaram muito reticentes em colocar a palavra epidemia no título do trabalho, porque eles eram da sociologia, tinham uma pegada muito da ecologia urbana, isso faz parte daquele conjunto de atribuições que um coordenador pode fazer, ou seja, ele manda, né? E, basicamente, então, nós chegamos ao convencimento que o nome epidemia poderia ficar. E o que é a violência como professor? Eu tenho certeza que, se eu perguntar para vocês aqui, vocês terão relatos durante a semana de um professor que foi xingado, principalmente a professora, porque são a maioria, que o carro foi riscado, que ele foi desrespeitado por um pai, por uma mãe. Os relatos abundam. São muitos. Mas nós partimos do princípio que, em si, isso não é uma manifestação concreta da violência do professor, no sentido das condições estruturais. Por quê? Porque, temporalmente, isso sempre ocorreu. Sempre ocorreu. Se você for no município do Pará, isso ocorre em circunstâncias diferentes. Se você rememorar o seu passado, isso ocorre. Eu não estou querendo dizer que isso não seja importante. Mas o que a gente quer entender é que quais são as condições desse profissional que levam este profissional a sequer conseguir reagir diante dessa violência, por exemplo, física ou verbal. Ok? Então, nós chegamos a uma noção
de que a violência contra o professor, e portanto ela é uma epidemia, ela se manifesta em todas as redes a partir de 4 parâmetros. O primeiro é o currículo, né? Nós vamos ver o seguinte, a pressão por resultados, né? Isso tomou conta das redes, isso tem exemplos em Goiás, os exemplos abundam. Então, a primeira é a pressão curricular. A segunda é a infraestrutura, ou seja, nós mapeamos, por exemplo, a infraestrutura, né? Dar aula em uma escola sem ar-condicionado ou numa, né, que seja no Paraná ou numa escola sem ar-condicionado em Altamira é muito diferente. Então, vejam bem, nós estamos falando aí de um currículo que oprime do ponto de vista de parâmetros nacionais, de uma condição de infraestrutura muito vulnerável, que vocês vão entrar com ela, é o bebedouro, é o quadro, é a sala de aula, são as condições térmicas, né? Tudo isso. Depois nós vamos ver, porque tudo isso foi mapeado, na medida em que a gente pega as hipóteses, vai mapeando. Segundo, a carga horária, né? Nós vivemos uma questão muito interessante de progressão de exigência da carga horária e retirada constante, para aqueles que são professores sabem disso, de carga horária de planejamento. Ok? Então, infraestrutura, carga horária e, no final, a remuneração. A remuneração é extremamente assimétrica. E isso é algo que se tem que discutir no mercado de trabalho da educação básica, né? Por incrível que pareça, a remuneração média nas escolas privadas, que é geralmente como o call center, a primeira porta de entrada do professor precarizado, não é? Elas são remunerações muito baixas, muito baixas. Então, a partir desses 4 parâmetros e decifrando e mapeando esses parâmetros, é que a gente chegou na condição de um diagnóstico extremamente pessimista, mas com, no fundo, uma boa mensagem em relação à profissão docente. Pode falar mais perto? Em relação à profissão docente. Então, vamos começar. Primeiro, a escola não é uma empresa. É um livro do Data muito bacana, né? A escola não é empresa, que é da última geração dos estudiosos franceses. Os franceses estudaram muito educação, principalmente a questão da reprodução, que é um campo de estudo muito bacana, né? Mas, vejamos, o que a escola não é, mais é? E aí eu estou falando do ponto de vista da gestão. Se vocês observarem bem, eu tenho no Brasil, não é? Olha a quantidade, 30, 50 mil escolas que têm entre 201 e 500 alunos. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Gravem esse número. Você não tem essa quantidade proporcional de empresas no Brasil que tem esse tanto de funcionário. Especialmente a escola pública, porque aí a gente vai começar a definir tudo isso. E eu tenho uma série de escolas com mais de 1.000 e entre 500 e 1.000 alunos. Que instituição é essa que vocês vão entrar? Pensem comigo. Vão entrar, terão acesso, que é uma empresa que tem 1.000, né, alunos, que tem 600 alunos, que tem 700 alunos. Esse é um aspecto interessantíssimo para a gente aprofundar, para pensar o papel do professor. Então, essa é a primeira questão para que vocês pensem. A segunda questão é, associado ao tamanho da escola, é a média de alunos. Ok? Uma coisa que a gente, às vezes, não dá muita atenção. Vamos pensar com o seguinte modo. Uma operadora de caixa no varejo. Ela tem um trabalho angustiante. Nós temos operadores de caixa aqui. Uma operadora de call center, igualmente. Né? Os relatos que nós temos sobre esse tipo de trabalho é degradante. Agora, não existe um trabalho como o do professor. O professor talvez seja um dos poucos profissionais que cotidianamente lida com demandas simultâneas de 20, 30, 40 alunos. Eu não estou lidando com a demanda individualizada. Parem para pensar nisso. Pense o que é lidar com 40 alunos com condições diversas que vão envolver desde a nutrição até a violência domiciliar.
e pensa qual é o caldo de cultura que este professor, no final do dia, ele chega em casa. Geralmente as pessoas não param para pensar nisso. Não param. Existem indicadores. Eu sugiro que vocês acessem o censo demográfico, o censo escolar do INEP. Saiu semana passada a nova rodada. E ele tem indicadores interessantíssimos. Por exemplo, indicadores de esforço docente, que diz o seguinte: tantos professores no Brasil trabalham em uma escola, em uma turma, em uma rede. Tantos trabalham em 3 redes, em 3 escolas, em tantas turmas. Nós mapeamos tudo isso. Então, pensa o seguinte: como é que esse professor ele tem atendimento presencial, coletivo e simultâneo? E, no caso específico das escolas estaduais, um maior número de alunos por sala. Isso tem, com algumas diferenças nas redes estaduais, explicações, que eu não vou explorar agora. Mas, por exemplo, nós estamos preparados, pensa você como professor, para na segunda-feira lidar com o ensino infantil, depois ir para o fundamental e depois ir para o médio. São demandas totalmente diferentes do ponto de vista dos conteúdos, da linguagem, do acesso, das motivações. O que nós estamos transformando o professor em um ambulante, nós vamos ver isso por aí. E isso é condição de quê? Da violência. O que nós temos que entender é que como esse professor chega na escola. Se nas teorias pedagógicas, que vocês devem ter estudado muito aí, por exemplo, a diferença entre as pedagogias que dominaram o Brasil no final do século XIX, até o Manifesto dos Pioneiros, até a Escola Nova, né? Se lá já se apontavam todas essas dificuldades, quiçá agora. Né? A história da educação brasileira é essa história desses pactos, de colocar pessoas em determinados lugares, e do ponto de vista da concepção pedagógica, se quer perguntar quem são. Essa é. Se vocês podem pegar os livros do Saviani, de qualquer um que vocês pegarem, vão demonstrar isso para vocês. Portanto, aliás, essa é a diferença, por exemplo, da proposta do Paulo Freire, quando ele construiu essa proposta em Angico, dos demais programas de alfabetização. Não é? Paulo Freire é a única figura, isso pouca gente diz, é a única figura do Brasil que o nome dele estava em 2 decretos no intervalo de 3 meses. Um decreto da ditadura e um decreto do Jango. Não existe outra figura. Não é? E é muito interessante. Né? Eu sempre, por exemplo, eu fico pensando por que o Paulo Freire não estava lá atrás nos manifestos dos pioneiros, etc. Mas isso é um outro problema. Então, portanto, isso é a pressão que eu vou colocar por este professor. Mas aí vem o que está sendo pior, o engodo. IDEB. Vamos imaginar que eu estou falando aqui para chineses, japoneses ou tailandeses, ou tudo muito mais, como diria o Caetano. E apresenta esse gráfico para ele, Eliana. O que esse gráfico fala? Esse gráfico é a tradução do sucesso da educação brasileira. Ao acreditar nesse dado, eu não preciso dar aumento para professores, não preciso fazer porra nenhuma, porque já está tudo bom. Está gravando, depois ele tira essa coisa dos palavrões, porque na sala eu falo muito, então não vou evitar agora. Olhem isso. Eliana, se você mostra isso para o chinês, eu não vou, porra, essa aqui é a melhor educação do planeta. Tá bom, as pessoas estão bem. Por quê? Porque ela, olha a curva do IDEB dela. Só aumenta. Olha que a partir de 2017, ele equipara ou ultrapassa a meta do IDEB. Porra, tá bom demais. Por que vocês estão reclamando? Porque se eu pagar melhor vocês, meu Deus, vai ser uma escola muito melhor. Não, mas já tá bom. Esse é o gráfico que está justificando todas as campanhas políticas da Bahia, do PT, do Paraná, dos senhores, de São Paulo, do Tocantins e do nosso querido Goiás. Porque o que traduz, como é que nós podemos ter professores cada vez mais doentes, reclamando, principalmente mulheres, e um IDEB alto? Por quê? Bom, basicamente, eu não sou um especialista em IDEB, mas quando a gente mapeia, a gente observa, o IDEB é, rapidamente, por 2 parâmetros, não é? Fluxo, o que significa? Fluxo de aprovação.
ok? Aquela rede, aquela escola X tem 98% de aprovação, ok? Então, uma ponta, basicamente, é o fluxo. A outra ponta, SAEB. Somos dois, faço o peso lá, etc, etc. Tem os mapas todos lá. Como é que os estados resolveram a primeira ponta? Desculpe dizer, eu sei que isso é resumir, é simplificar. O Vanil está ali, vai falar, o Tadeu está falando besteira. Mas eu vou simplificar, porque depois eu posso debater. Aprovação automática. Se você for pegar o mapa que o Observatório fez das redes, com as notas de fluxo, a maior parte é acima de 85%. Portanto, todos os estados garantiram. A segunda, aí, mas como eu vou fazer com a segunda? Eu imponho uma gincana, que ela é das coisas mais criativas. Quem aqui já viu o diretor oferecer uma bola? 10 mil reais para a nota do SAEB. Bolsa para isso. Bolsa para aquilo. Cursinho. Excursões. Todas as redes inventam as formas mais criativas de se melhorar no SAEB. O professor X ganha tanto se o SAEB for X, mais um. Não estou mentindo, não. É só vocês olharem em qualquer rede. Quem aqui já viu isso? Quem aqui? Já viu, João? Já viu, Sônia? SAEB alto. R$ 1.500 no seu bolso. O professor precarizado, ele quer um SAEB alto. No entanto, esse professor será cobrado diuturnamente. Será ridicularizado. Esses são os relatos que nós temos. Eu não estou falando relatos. Portanto, o que eu faço? Eu faço a aprovação, tempo integral, depois eu invisto no SAEB. E aí eu tenho esse resultado que teve lá. Inclusive, eu não vou falar disso aqui, eu esqueci de trazer o slide, todos esses mapas estão nesse relatório, inclusive eu vou punir os professores que não frequentarem a sala de aula. Por exemplo, um direito conquistado na CLT, lá de 1943, atestado. O professor, hoje em dia, ele pode pegar atestado na rede do Estado, mas vai ser cortado o salário. Vai ser cortado. Sim, vai ser cortado o ponto, vai ser cortado tudo. Porque o professor foi proibido de adoecer. Por que ele tem que adoecer? Porque ele tem que atender essas metas. Portanto, o currículo está submetido às metas. Os relatos dos professores são, assim, angustiantes, tá? Em seguida, condições de infraestrutura. Olha esse mapa. O que é esse mapa? Esse mapa está no relatório também, foi a equipe que produziu. Só para vocês terem uma ideia. Ali, nós pegamos um dia específico quente as temperaturas. E do outro lado, é claro, salas com ar-condicionado e salas sem ar-condicionado. Pensem comigo. Uma professora no município de Buriticupu, no Maranhão, em uma sala de aula, com pé direito pequenininho, sem ar-condicionado, ela tem as mesmas condições físicas de desenvolver o trabalho pedagógico? Isso é uma pré-condição de violência. Entendeu? Então, não é o aluno que vai xingar, ela tem uma condição de pré-violência. As condições de infraestrutura nas escolas brasileiras são as mais terríveis. Não vou falar de internet, que o outro grava, banheiro para PCD, anotem isso, banheiro para PCD. Depois eu vou ter um mapa sobre isso para mostrar para vocês. Acesso à internet, quadra de esporte, laboratório. Uma ilusão. Os professores têm reclamado. É claro que eu poderia falar aqui de centenas de escolas que têm experiências de infraestrutura muito positiva, e tem. Dá para fazer isso, inclusive, no censo. O problema é o trabalho. São 170 mil planilhas, etc. Linhas, tá? Pensem na infraestrutura, ok? Uma coisa muito interessante, voltando na infraestrutura, é um discurso, que esse é o discurso que o Observatório sempre tem feito, de dizer que a escola privada, ela é melhor que a escola pública. Quer dizer, o Observatório tem contestado isso. Eu falei errado, né? Vou me trair.
e sem entender o que é a complexidade da escola pública que vocês possivelmente vão trabalhar. Dá uma olhada nesses mapas. Aí. Esse mapa não foi atualizado. Na verdade, ele foi atualizado hoje, mas eu não coloquei. Se vocês observarem bem, você tem em vermelho. O que é que você tem em vermelho? Você tem municípios que têm ausência de oferta privada nesses lugares. Né? No Brasil, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Em 2 milhões e 600, você pode ter a fortuna do Bill Gates, que você não consegue uma vaga em uma escola privada. Por quê? Porque não existe escola privada. Não sei se vocês pararam para pensar isso. O Observatório tem feito isso em relação à saúde, em relação à educação, blá, blá, blá. Não existe. Você pega um município como Barcelos, 120 mil quilômetros quadrados. Né? Pensa, o que é 120 mil quilômetros quadrados? Eu não tenho. E aí você faz o quê? Quem arca com a universalização da escola, acreditem, nem sempre, se vocês estudarem a legislação educacional, e eu tenho estudado isso muito por conta dos nossos trabalhos, tanto as LDBs quanto as constituições, nem sempre garantiram gratuidade, exigiram presença obrigatória. Ao contrário, por exemplo, a primeira Constituição na ditadura, sabe o que foi feito? Retirou, inclusive, a obrigatoriedade de verbas vinculadas à União para a Educação. A história do capitalismo brasileiro é a história da socialização dos riscos de qualquer atividade privada com o Estado. A história da educação é a mesma história da saúde. O Estado, principalmente depois da ditadura, com a ditadura, financiando hospitais privados, financiando escolas públicas. Isso são os dados que mostram. Bolsas e tudo mais. E o Estado, portanto, arcava com o quê? Com os lugares em que você não tinha demanda, até hoje. O censo agora colocou escolas rurais, escolas confessionais, um monte de denominações que são chamadas áreas remotas. Essas áreas remotas, a presença é majoritariamente de escolas públicas. Por exemplo, olhem isso aqui. Isso não está no relatório, não. O Brasil perde 111 mil escolas no campo em 24 anos. Quem viu isso? Vocês viram isso? Tá, isso passou em toda a mídia de esquerda, progressista ou não. Está tudo errado. Eu avisei para todos eles, mas ninguém me escuta. As mídias não têm responsabilidade nenhuma com a divulgação dos dados. Se o Brasil tivesse perdido 111 mil escolas públicas, não tinha nenhuma escola pública. Esse alarme que a gente, às vezes, dessas matrizes esquerdas, quer fazer, esse terrorismo, ele não ajuda em nada. Né? Por vários motivos. Né? E aí, pegou o dado atual, o que você vai ver no dado atual? No fundo, você teve uma redução, sim, das escolas rurais, mas isso não foi tanto, porque, veja bem, 50 mil escolas rurais. Não foi esse tanto. Eu não sei de onde eles tiraram, eles erraram a forma da edição. Se estudassem geografia, eles teriam que analisar esse dado à luz da fragmentação municipal, à luz da conversão de áreas distritais em áreas urbanas ali, à luz de melhoria na infraestrutura, porque o fechamento de algumas escolas públicas tem relação com a melhoria de infraestrutura, transporte escolar, que você leva para a sede. As causas são muitas, mas não isso aqui. Mas o que eles não colocam, e o que eu acho um absurdo, é que as matrículas para a população em terras indígenas e remanescentes de quilombolas aumentou. E aumentou muito, olha as proporções. Quer dizer, eu não entendo como esses jornais divulgam um dado que prejudica o que há de melhor na política pública, que é a expansão, sem saber nada. Talvez por quê? Porque eles sequer saibam, Adriano, que escolas de TI e escolas de remanescentes estão em áreas rurais. Um pouquinho de geografia talvez fizesse bem.
para eles? Estão em áreas rurais. É simples assim. E por que isso? Eu entendo às vezes. Por quê? Porque a educação indígena e os professores que lidam com essas demandas têm sido o grupo mais participativo em termos de movimentos sociais no Brasil. Os professores de terras indígenas do Pará deram um show. Um show. Por quê? Porque queriam modular, colocar Starlink, tudo substituir o professor. Porque tudo que eles precisam é substituir o professor por um grande programa. Né? Muito interessante isso aqui, esse dado. Então, a gente também tem os mapas. Esse mapa é muito bacana, gente. Por quê? Porque o ensino rural mudou muito. Né? Mudou muito. Vejam, na história do século XX, do ensino, vocês podem pegar quem aí estuda, as grandes mudanças paradigmáticas no ensino brasileiro foram influenciadas por matrizes norte-americanas. Os grandes acordos, McSide, que eles chamam, influenciaram, por exemplo, o currículo das escolas brasileiras, escolas públicas, e não só as universidades. Então, vejam bem, aqui eu estou dizendo o seguinte, o professor vai trabalhar numa escola rural e é foda. Quem aqui já visitou sabe disso. A infraestrutura, às vezes ainda tem muito seriado, ainda às vezes é um domínio agrícola. Tem excelentes experiências, tá? Mas esqueçam agora essa condição de localização. Vamos voltar para os alunos. O que vocês enfrentam naquelas salas que tem a média de 20 alunos e depois eu vou girar as salas para vocês. Aqui, uma das maiores demandas, na minha opinião. Evolução das matrículas de percentual em relação aos anos anteriores da educação especial. É a maior demanda. É a maior situação de violência que existe contra o professor em tudo que a gente conseguiu ver, ou pelo menos eu acredito. Por quê? Porque se o professor trabalha em conjunto com 30 alunos numa sala, ele está trabalhando com alunos de educação especial. E esse professor não é um robô, ele sente, ele participa, ele observa as demandas. Um mercado de trabalho que está tendo muito para os nossos alunos são os auxiliares, não é? A quem é que é auxiliar? Acompanha ali. Você é auxiliar, né? Você já havia dito isso. É esse. Geralmente, você faz um curso muito rápido quando faz, não é isso? O salário é cada vez mais precarizado, o interesse pedagógico é pouco, porque a escola se transforma. Acreditem, eu não coloquei o dado 2025, mas olha, ele cresceu por ano acima, isso é pior que o arcabouço do Haddad, cresce mais, né? E o pior, para desespero dos fiscalistas, do Haddad, por exemplo, cada crescimento desse implica em aumento de custos para a educação, sendo que está travado o investimento. Então, eu tive o quê? De 2023 para 2024, o aumento de 4,4%. Sabe quanto as matrículas aumentaram do ano passado para 2024 para 2025, no censo? Apenas 350 mil matrículas de educação especial. De 2024 para 2025. Aqui está a reprodução dela. Os números são 2024. 884 mil com diagnóstico de autismo. Na verdade, é 1 milhão e pouco, que aumentou para 300 mil. Deficiência intelectual, eu estou usando os termos do censo, tá? Deficiência física, baixa visão. Agora, pensa naquela escola sem banheiro. Pensa naquela história sem apoio pedagógico. É essa escola que vocês vão dar. Pensa na mãe, no pai que chega para pressionar. O Brasil tem registrado o menor índice de contratação de merendeiras e o menor índice de contratação de profissionais de apoio. Em que lugar que tudo isso cai? No professor. Isso é violência contra o professor. Isso é violência. E isso aqui, se a gente pegar, você vai ver que como é um direito, ainda bem
que os pais têm judicializado. Sabe? É não parar em todo lugar. Ele judicializa e ganha. Imagina, autismo grau 2, grau 1, grau 3. O professor está preparado do ponto de vista pedagógico? Como ele vai mediar os conflitos? Coisas muito simples, como o próprio higiene pessoal. O professor chega em casa cansado, a professora chega em casa cansada e exausta. Isso é violência contra o professor. Não interessa se o aluno cuspiu, tal, mas isso é a verdadeira violência contra o professor. Ou seja, eu reduzi a carga horária, eu cobrei produtividade e estou colocando a sala de aula para além daquela diversidade da democratização quando era o acesso irrestrito. O que é bom, é bom, é bom. Ninguém pode negar a matrícula de ninguém escola, é bom, mas vamos colocar as dificuldades desses professores. E mais, Eliana, hoje, quase 90% são matrículas em escolas públicas. Sabe por quê? Porque a escola privada não... Vamos ser claros. Só aceita em determinadas circunstâncias. Só aceita em determinadas circunstâncias. Que envolve acréscimo, arcar com profissional de apoio. Isso é violência contra o professor. E quando você olha isso está geral. Então, aqui é um gráfico de salário, eu vou falar agorinha. Esse aqui é o dado mais... E aí eu vou encerrar daqui a pouco. É o dado mais bacana, porque ele é um dado extremamente preciso, porque ele é feito a partir do registro dos professores. É o chamado esforço docente. Ó, o que ele diz? 27,7% dos professores do fundamental, ele tem entre 25 e 300 alunos e atua em um ou dois turnos em uma única escola, uma única etapa. 26% tem entre 50 e 400 alunos e atua em 2 turnos, em 2 escolas, em 2 etapas. Cacete! Faltou a chibata. Esses 2,1 aí, eu acho que eles são zumbis, porque eles têm 400 alunos, atuam em 3 turnos, 2 escolas, em tantas etapas e nada de sexo. Nada. Porque não tem tempo. É uma desgrama. Se você joga 2,1 em cima de 2 milhões, você vai ver a quantidade de professores. É a vida. Esse dado é preciso, porque ele é feito a partir... Né? Você pode chegar nas escolas e você ter esse dado por escola, entendeu? E aí vamos ver o quê? Rapidamente, salário. Esse aqui é salário, Pensa bem comigo. Esse aqui, esse mapa é muito interessante, esse dado é difícil de arrumar. Por quê? Porque esse dado fala do total de professores comissionados e o total de professores efetivos, né? Então, você vai ver o quê? O concurso público está em extinção. Ele está em extinção. Por vários motivos. Inclusive porque um dos elementos dessa violência é a contratação de plataformas e gestão como no Paraná e em São Paulo. Você contrata OS para gerir. E a OS não faz concurso. Tá? Aqui, um mapa para resolução. Esse mapa, esse gráfico aqui demonstra o quê? O vermelho é o percentual de professores temporários por rede pública estadual. Tá? Essa é uma pesquisa que tem que ser feita. É muito difícil fazer essa pesquisa. Esses aqui são dados de outra pesquisa. Por que é difícil? Porque pressupõe você pegar todos os planos de cargos e salários. Se fosse fazer municipal, todos os planos de cargos e salário municipal. É um esforço enorme, é difícil. Né? Mas o que acontece aí? Se vocês forem pegar, você tem, olha, quantas redes tem menos professores temporários, não é? Você vai pegar, por exemplo, o caso do Rio, mas é muito bom, tem um colega do Rio que ele fala, Tadeu, esse dado é verdade, ocorre que o Rio fez? Ampliou a carga horária do professor efetivo. Ele amplia a carga horária do professor efetivo, fica como efetivo e não contrata comissionado. Ok? Essa é uma questão aqui que começa a questão política nossa de luta.
Eu sempre brinco, falo com os alunos, João sabe disso. Vocês não são professores de geografia. Antes, vocês são professores, que implica que vocês têm que lutar primeiro pela escola pública. Tá? Podem não acreditar, mas a luta pela escola pública remonta à década de 30. Anísio Teixeira, que era um liberal. Por quê? Porque era necessário uma escola pública do ponto de vista do liberalismo brasileiro. Então, tem que defender a escola pública. Por quê? Com uma escola pública, aí eu estou falando do ponto de vista pragmático, tem mercado. Então, nós temos que reduzir carga horária, reduzir pressão para que tenha escola pública. E aí, a demanda, nós fizemos um estudo demográfico também, é esse. Tá? É esse. Você tem a rede pública de um lado e a rede privada de outro, e isso explica o quê? A primeira porta de entrada dos nossos alunos é a rede privada, ganhando um salário mínimo e meio no máximo. Depois vão para a rede pública. E isso aqui é a nossa pirâmide. Os professores estão envelhecidos e adoecidos, tá? Rapidamente aqui. É o salário do piso. Pensa bem, aí é coisa boa. Esse piso não é só o piso, você tem uma série de outros benefícios a depender da rede. E ele é maior que a média do trabalho formal em 80%, 90% dos municípios brasileiros, tá? Quem movimenta a economia dos municípios brasileiros são as mulheres professoras, principalmente das redes municipais. Por isso a gente tem que lutar pelo piso, não é? Aqui, só para vocês verem, aqui apresenta não só o piso, mas a diferença entre o início da carreira e a posterior carreira. Então, você vai ver Goiás, Mato Grosso, qual é a diferença salarial quando você entra e sobe. Tem uma diferença significativa nas redes. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, são um horror do ponto de vista da remuneração dos professores. Tá? Mas isso a gente pode discutir depois. Para encerrar, basicamente, o que é a violência? Então, 2 professores são atacados por dia em São Paulo. Isso não diz nada. Seria muito melhor se a Folha de São Paulo dissesse: o governo do Estado de São Paulo gastou em 2024 500 milhões em plataformas de ensino. De tudo quanto é coisa, a plataforma de ensino. A Leila, que eu acho que é a tia da senhorita ali, fez esse estudo em Goiás para essa publicação. Eu acho que não foram mais de 60 milhões. Eu estou falando de plataformas de inglês, plataformas de tudo. Então, nós temos uma violência no varejo, é legítimo, existe uma questão de gênero. Observem nas notícias. É muito mais comum violência contra as professoras e não contra os professores. Existe uma questão de gênero nas escolas, na nossa sociedade. Então, violência no varejo e a violência no atacado. A nossa fronteira liberal, ela quer a plataformização, porque ela elimina os professores e drena dinheiro para as plataformas. Isso aqui é o novo capitalismo. Ele não precisa de comprar escola, não precisa de fazer escola militar. Isso é um detalhe. Isso não, nem se sustenta. Mas a plataforma se sustenta. Depois, a privatização via parceria, a militarização é só uma parte disso, não é? E depois, o regime de compras públicas, que vai em tudo isso. A falha é pessimista? É. Sim. Mas ela tem um fundo otimista, por quê? Porque ontem eu ainda comprei novamente, justamente para essa outra pesquisa, um livro que eu havia lido na graduação, do Libano, chamado, o Vanildo conhece bem, Adeus, Professor, Adeus, Professor. É um textinho que ele faz uma provocação. E lá ele está preocupado com as TICs, tecnologia de informação, e um monte de coisas, né? E é só uma provocação. Só que ele tem uma visão ali, eu acho um recado otimista. E é o otimismo que eu queria dizer agora. Por quê? Pelo seguinte, no mundo do trabalho formal, na média, você não tem profissão que tenha remuneração mediana maior que a dos professores. Por isso que a gente tem que lutar. Segundo, todos, eu estou falando de 50 milhões de pessoas diariamente
precisam de uma escola. Isso é mais de 25%. Se eu colocar os funcionários, os pais que levam, eu tenho metade da população brasileira envolvida cotidianamente no processo de escolarização formal. Isso dá um poder para a gente enorme, enorme. Então, assim, essa toda discussão que tem, por exemplo, a discussão do currículo, das reformas do ensino médio, isso é muito importante. Na história da educação, isso foi muito importante. Quando a igreja assume a vanguarda da LDB para defender o ensino religioso, isso mobilizou o país, as pessoas foram para a rua. Então, eu acho que é o momento das licenciaturas, a formação, saber a nossa... Não existe nada que trave mais a vida das trabalhadoras e trabalhadores do que uma creche em greve. É só isso. Isso é converter nosso discurso em poder político. É isso que o Observatório tentou fazer. Eu acho que foi um estudo que teve muita repercussão, a gente conversou muito em sindicatos, né? Menos na universidade. Eu acho que esse é um problema do Observatório. A gente não discute os trabalhos aqui. É um problema nosso. Eu acho que tem que melhorar isso aí, como diz o outro. Por quê? Porque a gente discute lá fora e nunca aqui. Trabalho 6x1, nós nunca discutimos aqui. Nenhum trabalho. Nós nunca tivemos essa oportunidade de discutir. E esse trabalho participam alunos, vários alunos que aqui estão participando dele. Então, isso é uma falha nossa. Tá? Mas eu agradeço, e aí, só para encerrar, temos vocês têm uma profissão que não vai acabar, tá? Não vai acabar. Eu digo isso como pai, é um saco ficar com a criança o dia todo. É óbvio que isso é uma brincadeira, mas isso revela o que é a escola. A escola é muito mais que esse ambiente formal. A escola é um ambiente de cultura, aquilo tudo que vocês já estudaram. Tá? Eu agradeço a Eliana, acho que eu não passei do horário, não. Obrigada, Tadeu, pela excelente exposição. Eu queria... Eu desliguei? Desculpa. Eu queria só, acho que, convidar mais uma vez vocês a lerem esse material produzido por eles e dizer que tem uma apresentação, é um projeto necessário, e tem uma apresentação lindíssima. Ela diz assim: quem ainda nunca passou do lado, deu espaço para uma ambulância do SAMU. Quem não conhece a história de um idoso que vai buscar o remédio numa farmácia popular? Quem nunca participou de uma campanha de vacinação? Quem não conhece ou quem não sabe da importância da aposentadoria rural ou da agricultura familiar? Quem não conhece as demandas, as necessidades de uma população para uma escola e uma universidade pública? Eles vão dizer, né, que o Estado social tem as suas imperfeições, mas ele é imprescindível para a reprodução da vida. Então, acho que é uma oportunidade para nós, é um fortalecimento a importância do Estado social para a população, para um país desigual. Então, quero agradecer. Os dados são todos atualíssimos, uma apresentação linda e com todas as regras da semiologia gráfica aí. Então, parabéns a vocês pela organização. E o Tadeu traz para a gente, na sua fala, alguns elementos que são importantes, né? No primeiro momento, quando fala de violência, a gente está lembrando dessa violência física, porque tem acometido e tem aparecido na mídia em diferentes órgãos. E ele vai dizer, eles vão dizer que é violência? É, mas a gente tem outras coisas que levam a inércia desse profissional a reagir. E eu acho que é um recado importante para nós, porque a gente está no curso de licenciado, de novo, a gente pensa na geografia a partir da sala de aula. E ele está dizendo para a gente precisa pensar nisso também nos outros espaços, os espaços de tomada de decisões e o nosso posicionamento político.
porque ele vai dizer que essa inércia tem uma relação com o currículo, com a infraestrutura, com a carga horária e com a remuneração. Então, a gente pode olhar por esses viéses para pensar como é que está essa pressão sobre o docente. Por que acontecem essas coisas todas e nós continuamos inertes, não dando conta de dar respostas a esse contexto. E aí, para isso, ele vai buscar os dados, né, das instituições públicas e particulares, pensando as nossas condições de trabalho nas escolas, para pensar em que medida a gente consegue dar respostas a isso, no momento em que a gente tem a nossa profissão precarizada, né? E aí a gente tem vários depoimentos que vão dizer por que e por onde, né, vão esse processo aí de precarização. E eu acho que ele vai fechando a fala dele, acho que um elemento importante, que é dizer que nesse contexto todo, as questões políticas importam. A gente precisa pensar nessa macro escala, nas relações, nas políticas públicas que acontecem em torno da escola, em torno dos professores, em torno do professor de geografia. Que a nossa luta, estamos aqui na geografia, mas a nossa luta é com a classe. E ele, por isso, ele começa a falar dele falando da escala 6+1, né? 6/1, né? Como é que a gente fica nesse contexto todo? E aí eu acho que é interessante, quando ele termina, ele diz assim, mas não está perdido, né? A gente trazer o contexto não é a gente negar a profissão. Pelo contrário, é a gente observar por onde nós podemos fortalecer a nossa profissão. E aí ele foi citando referenciais aí na remuneração, comparativamente a outras profissões, o mercado de trabalho para pensar como é que a gente tem essa inserção profissional. E eu acho que a gente pode também pensar que essa análise que o Tadeu fez, que poderia ser feita por todos, a importância do conhecimento geográfico. Porque seria difícil fazer uma análise como essa se a gente não tivesse a geografia como referência. Quantas análises territoriais, quantas multiescalaridades foram aqui apresentadas para evidenciar essa questão de violência contra os professores. Então, quero agradecer o Tadeu, né, por esse momento aí. Se possível, Tadeu, eu vou já colocar 2 temas para você depois nos ajudar e abro para vocês também. Você, lá no trabalho, você fala muito, dá esse contexto, diz assim, o Estado nosso é um Estado neoliberal. Esse Estado neoliberal quer acabar com as escolas? O objetivo é esse desse Estado neoliberal ou não? Então, quais são os elementos que você tem, que você apresenta, né, para a gente pensar que essa escola que é projetada para ser assim, né? Então, como é que você podia nos ajudar a avançar um pouco nisso? E uma outra coisa que você foi falando, e que a gente tem alguns dados também, que é a relação entre o magistério predominantemente feminino e essa violência contra as professoras. Mas não uma perspectiva da gente pensar uma naturalização ou uma proporção. Para dizer, normal, porque se tem mais mulheres, significa que tem mais mulheres vítimas de violência do que homens. Mas aí a gente pula e diz assim, mas espera aí, será que isso tem uma relação com o gênero muito mais do que com a quantidade? Como a relação pode ser apresentada? E se nós muitas vezes não somos complacentes com esse tipo de violência, justamente porque a gente naturaliza em relação a esse segmento aí, a classe das mulheres. Acho que só para a gente ir pensando, né? E eu vou abrir agora para perguntas, vamos fazer blocos de 3, e aí depois você reflete sobre as que você achar mais indicadas para o contexto. Então, está aberto, por favor. Por favor, você pode vir aqui. É só porque a gente está gravando que vai favorecer. Aí eu peço só que se apresente para fazer a pergunta na sequência. Boa noite a todos e todas. Eu sou Kelly Leal, sou estudante de licenciatura em Geografia. Eu já tive a oportunidade de atuar na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Portanto, eu já conheci algumas cidades do nosso país e pude ver de perto essa realidade da precarização e da violência dos professores, né? Só que a gente está em pleno século XXI, onde a gente tem a tecnologia, onde a gente já tem aqui estudos da psicologia. Enfim, eu acredito que a gente tem uma série de métodos
que a gente poderia trabalhar para minimizar essa violência na sala de aula, né? Então, como é que nós, que está aqui nesse processo, né, se formando para ser professor, o senhor que também já tem experiência, existe, o senhor tem esse dados de métodos ou de algo que a gente poderia trabalhar e que fosse um viés de saída para essa situação que existe hoje? Porque, como o senhor falou, a violência ela é estrutural, nós vamos ter que debater raça, gênero, classe, território, e como é que a gente faz isso? Paulo Freire já dá muitas dicas para a gente, né? Mas se a gente for adaptar ele nesse período que a gente vive, como é que a gente poderia fazer isso da melhor forma? É isso. Mais alguém? Boa noite a todos, sou o Wellington, sou aluno egresso da graduação e do mestrado, né? Talvez final do doutorado. Sou professor da rede estadual e, professor, eu vim aqui porque a minha colega aqui, a Renata Curado, que está comigo, nós dois saímos, eu consegui sair, ela ainda não conseguiu sair. Saímos recentemente de um CEPI, porque a gente está vivenciando na pele da violência. Eu não posso dar detalhe, porque eu ainda não protocolizei o processo judicial que eu vou mover contra aqueles que são meus algozes. E isso que o senhor traz sobre o IDEB, ele é muito verdadeiro, porque o que a gente sente é que, em nome de um IDEB, que não faz o aluno pensar naquela questão da habilidade, que eu sou um crítico disso, né? Os diretores, eles são protegidos pela Secretaria de Educação, porque me lembra a Fabre, Tempos Modernos, do Chaplin. Aí o diretor é aquele que fica lá guiando a velocidade da esteira, e nós, professores, só somos o que apertamos o parafuso, nós não temos tempo de pensar, e a partir do momento que a gente não serve, né? Eu acredito que esse diretor dessa escola, porque eu não fechei com ele, fazer críticas abertas em trabalho coletivo, né? Ele me colocou à disposição com coisas que a própria inspeção falou: não, isso não é verdade, o professor não fez isso. Né? Mas para evitar o conflito na escola, eu saí. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, colegas, é que a escola, ela é um ambiente adoecedor, tá? Talvez vocês vão ter alguma CID começada com F, eu tenho 3, tá? Me afastei com ansiedade depressiva nesse episódio, estou numa outra escola, e vai cair sobre vocês muito o produtivismo em relação ao IDEB. E tem uma contradição da geografia. Eu estou trabalhando agora no CEPI de 7 horas. A geografia tem 2 aulas por semana no CEPI de 7 horas. No regular, são 3 aulas por semana. No CEPI de 9 horas, são 4 aulas. Por isso que eu saí da resíduo no PEP do... Me desculpa aí, galera, vocês viram que eu saí. Só que a matriz de habilidade é a mesma. Eu tenho menos aula para no simulado que vai acontecer essa semana, a secretaria fiscalizar se eu dei a aula e o aluno tem aquela habilidade. Então, meu comentário é só esse, professor, só falar que os alunos egressos da UFG já estão vivenciando essa realidade. Obrigada, por favor. Boa noite, pessoal. Só para corroborar a fala do colega, eu trabalhava na escola estadual e tive um burnout. O que está acontecendo na rede estadual? Melhorou? Melhorou? Primeiro, os professores da inclusão AE, eles são professores, têm que ter o diploma de ensino superior e recebem como administrativo, recebem como ensino médio. Segundo, o grupo gestor da escola, agora, somente o diretor é concursado. O CAF, que é o auxiliar financeiro, e o secretário-geral da escola, ele não pode ser concursado, ele é indicado por algum deputado
da base do governo. É assim que está funcionando, ele pode falar, eu não me importo de ficar exposta, não, que eu já saí, já estou com processo. Terceiro, eu trabalhava na secretaria de escola. Um professor, eu não sei se você viu o depoimento de uma professora, onde ela dizia que o 6 era o novo 0, e é verdade. O professor avalia seus alunos e coloca lá uma média inferior, por exemplo, um 4. O diretor automaticamente obriga a gente a colocar pelo menos 6. Se você não colocar, você está fora. Por quê? Porque o diretor e a equipe gestora, eles ficaram refém de uma gratificação do governo do Estado. Então, quanto mais presença e nota tem, maior essa gratificação. Tanto é que você justifica as faltas, o aluno pode morar do lado da escola, tem um modo lá de justificar falta de transporte público para o aluno. Ou então coloca sem atestado nenhum, a ausência momentânea por saúde do aluno. Sem nada que comprova morte de familiares. É assim que está justificando nas escolas para que o IDEB, para que a escola fique bem, para que o IDEB fique bem, o Estado de Goiás está ok, maravilhoso, mas a verdade é que as escolas da rede estadual estão um horror, terrível mesmo. Vamos passar para o professor. Eu vou entender isso como uma ordem. Já tem tão pouca gente que manda em mim, você não tem ideia. Mas vamos lá. Eu vou começar. Nesse trabalho, eu tive eu construí relações de muito carinho com os professores da rede estadual, principalmente com os movimentos. Eu não vou falar o nome aqui, mas os nomes João, todo mundo, tá? São pessoas que eu tenho muito carinho, eles participaram do trabalho, assinaram, discutiram. Aqui tem uma questão interessante, Leandro, que está no relatório aqui e que pouca gente fala. Mas nós conseguimos, a partir da análise do microdado, perceber o IDEB de Goiás. Sabe o que acontece em Goiás entre 2024 e 2023? Né? 22 e 23? O que acontece? Nós pegamos todas as redes estaduais e fizemos gráficos por evolução de matrícula por área. Desculpa, por modalidade. Sabe o que nós descobrimos em Goiás? Goiás foi o estado, tem um outro, mas foi o único estado, com exceção do outro, são dois, que a matrícula na educação de jovens e adultos, e eu adoro a educação de jovens e adultos, uma das coisas que eu mais tenho estudado, que a matrícula da educação de jovens e adultos fez assim. Eu falei, epa, isso é bom, não é? Um estado que está valorizando a educação de jovens e adultos. Mas sabe o que aconteceu? O professor deve saber. Migração compulsória da turma de jovens e adultos, de quase 20 mil alunos, que a modalidade de educação de jovens e adultos não participavam da prova. Aconteceu em 2017 com o noturno do Miriam Benchimol, eu trabalhava lá. Aconteceu em Anápolis, aconteceu em toda a região. E aí, não é possível a gente calcular, do ponto de vista matemático, qual seria o impacto destes alunos, mas ele saiu do ponto de vista compulsório. O que eu queria sugerir para vocês aqui um dia? Eu estava sugerindo para a Helena, porque o debate está bom, mas mais para frente. Traga o sindicato. Não, traga. Traga o sindicato, mas traga também, quando ele fala de sindicato, traga o pessoal do movimento. Traga João, traga Débora, traga todos eles. Vamos formar uma mesa. Eu gostei quando você falou egresso. E, se possível, convide a reitoria da UFG também. Eu tenho cobrado isso insistentemente. Tem textos meus no site do sindicato que diz o seguinte: por que a nossa reitoria abandona os seus egressos? Tem algum segredo nisso? Eu, inclusive, ganhei um vídeo de um colega, porque eu publiquei um manifesto
se manifestasse como greve, né? Ele disse que ela não manifesta. Eu falei, não, eu não ganhei, porque o silêncio é absurdo. Em relação ao processo, ao massacre dos professores do paciente. Então, por isso que eu falei, regresso. Nossa, que legal. Então, temos regresso. E temos que cobrar a universidade, porque ela é campo formativo. Sabe? Então, fazer uma mesa aqui, discutir, sim, quais são as contradições do sindicato da senhora Bia. Não é? Qual a história desse sindicato? Ele já teve compromisso ou o compromisso envelheceu? Estou dizendo isso que nós já debatemos, tete a tete, muito. Não sou a pessoa mais simpática lá nos lados do sindicato, até porque geralmente eles falam que eu não tenho nada a ver com a educação básica. Não é? Como se eu não fosse professor da UFG, se eu fosse filho de um açougueiro trabalhando na escala 6x1, eu tinha todo o interesse e o direito de discutir a educação básica. O que foi feito aqui no movimento, com uma professora de geografia, foi demitida, eu queria ter passado esse vídeo aqui, foi demitida como filhinho, foi demitida, você sabe? Ela era professora de geografia. Sim, ela era professora de geografia, nós fizemos não sei se você participou, fizemos uma live para ajudar economicamente, tal, os alunos sabem. Então, vamos fazer isso aqui, trazer o sindicato. Por quê? Qual é a saída, gente? Sindicato. Tem que mobilizar. Vocês têm que sair daqui e saber que vão entrar. Bom, duas coisas. Em relação à violência, os colegas depois podem falar, olha, cadê a menina que colocou da UFS? A UFS tem uma história em defesa da universidade pública e da escola pública que também tem que contar aqui. Para não ser que eu não discordei de nada, né? Eu vou rapidamente, porque também não vai ter debate, assim, tal, eu vou dizer, eu acho que a saída para a educação não está em redução de mérito. Porque senão, daqui a pouco, eu vou pensar que o meu problema da educação pode estar numa espécie de pedagogia do amor, pode estar numa espécie de psicologismo, pode estar em uma reforma que fala que agora eu tenho que ensinar a fazer bolo, que eu tenho que fazer isso. Não. A saída, na minha opinião, e eu vou dizer, eu não sou um especialista, está em um professor acreditar que ele é um trabalhador. E como trabalhador, ele é dotado de direitos. Ele não pode ser assediado. Então, não é um método. Porque senão a gente volta lá para a escola nova, não, então eu vou ensinar, vou preparar para isso, para isso. E a história dele, não. Né? Porque essa foi a inversão, por exemplo, do Paulo Freire. Não é? Agora, a realidade do Paulo Freire, quando ele faz a experiência dele em Angicos, a cidade que tinha 7 mil habitantes, é engraçado que as pessoas não falam isso, mas foi muito bom vocês lembrarem. A experiência nasceu na universidade, nasceu na extensão. Era um momento em que ele falava, a universidade tem que descer o sertão. Olha que magnífico. É extensionismo. É extensionismo puro. Mas a realidade de hoje é totalmente diferente. Gente, e aí, para responder a questão da Eliane, existe uma mudança, quando a gente olha a história da economia mundial, que essa mudança que se opera na década de 60, que tem a ver com a erosão do Fordismo, e com a erosão do Fordismo, a erosão daquilo que a gente chamava, você é professor de história? Geografia, aquilo que a gente chamava de democracia salarial ou democracia fordista, que implicava que o trabalhador teria salário, teria aposentadoria, teria tudo isso, teria uma casa no subúrbio e poderia progredir. Esse universo acabou. Ele não existe mais. O universo que nós temos hoje é de jovens precarizados. O governo vende a ideia de que o taxa de desemprego é 5,2. Porque tudo, quer uma dica, a única dica que vai valer para vocês aqui, tudo em relação ao Brasil, desconfiem das médias, porque esse é um país enorme. É 5,2, mas entre jovens é 15. Entre jovens o desemprego é 15%. Isso porque eu não estou falando dos desocupados, etc, etc. Qual é o nosso retrato hoje? Uberização, tudo isso não é abstrato.
Então, esse é o aluno que você está recebendo em casa, ou desculpa, na escola. Esse é o aluno. Que promessa nós vamos fazer para ele? A promessa da escolarização foi a promessa da década de 70. Foi a promessa da década de 70. Na década de 70, eu tenho um mapa brilhante que nós fizemos hoje, para o outro estudo, que é um mapa que mostra o seguinte: em 1970, o total de crianças que tinham no censo com 7 anos e o total de crianças na escola com 7 anos. Só 2 estados tinham mais de 50% de crianças com 7 anos na escola com 7 anos. Quem é essa juventude? É a juventude que foi com EJA na década de 80, analfabetos, funcionais. Que o processo começou lá. A diferença é que parte dele ainda podia ser pedreiro, podia progredir, podia ter o sonho do Lineu. Não tem mais. É o mundo do trabalho. Esse mundo erodiu e a gente vai ter que ver o que faz com ele. Neste sentido, a escola continua a ser importante, porque a Eliana falou. A escola é necessária para o neoliberalismo ou para o Estado? Penso bem. A pergunta é excelente. Veja bem, neoliberalismo não é contra o Estado. Nunca foi. Não é. Isso é um equívoco nosso na leitura das doutrinas. Segundo, o neoliberalismo não é contra a escola. Ele defende, ele precisa da escola. Essa concepção de neoliberalismo daqui foi forjada na década de 30 nos grandes colóquios. Porque o neoliberalismo não é só uma doutrina econômica, ele é uma doutrina de mentalidade. E ela veio vindo e se implanta aqui. Então eu preciso da escola. Eu preciso do Estado, porque eu preciso da regulação do Estado. Todas essas mudanças de plataformização passaram pela regulação do Estado. O neoliberalismo não quer um mundo sem Estado, porque isso é perigoso para ele. Isso é anarcocapitalismo, isso não é neoliberalismo. Leiam um livro chamado A Escola Não É uma Empresa. Um livro fantástico. Ele vai colocar essa razão do mundo, essa nova razão. Por isso que a escola. Vocês acham que, entendendo o neoliberalismo de um modo fechado, ele não ia se importar com um lugar em que 40 milhões de pessoas vão todos os dias? É óbvio que ele vai se importar. Mas agora o que ele vai querer? Plataformização, adoecimento, psicologismo e tudo mais. Para que o professor, para que o aluno aprenda. Ele é uma máquina de moer gente. Para encerrar, tem um livro, já que a Ana lembrou de um dos grandes escritores ingleses, chamado Charles Dickens, que é chamado Tempos Difíceis. Tempos Difíceis. Esse livro é maravilhoso, ele passa quase dentro de uma escola. E a primeira cena é o professor ensinando o liberalismo para as pessoas, porque ele precisava dominar as aulas. Isso não mudou. A escola é exigente. Por isso, a Eliana colocou aqui, a questão curricular da nova reforma é importantíssima. É importantíssimo. Gente, os debates sobre inclusão ou não da laicidade na escola, da primeira LDB de 60, quase teve morte. Essa é a verdade. Se vocês acham que hoje o debate é tenso, imagina na década de 60 com o Carlos Marcelo. Deixa qualquer um dos debatedores de hoje no lixo. Então, é uma defesa que a gente tem que ter da escola pública, mas essa defesa tem que passar por acreditar que os professores são trabalhadores. Eles têm que ter férias, têm que ter direitos, entendeu? Tem que ter direito de adoecer. E só faz isso com um sindicato forte, com uma luta interna forte. E eu tenho certeza que será vencida. Não pode não ser hoje, eu falo muito com o João Coelhos. Pode não ser hoje. Pode não ser mais. Mas cada geração, por exemplo, os professores de geografia hoje na rede mudaram muito. A maior parte deles são atuantes. Participaram desse estudo. Alguns comissionados não colocaram o nome. Tá? Por motivos óbvios. Né? Mas você pega a Leila, né, que está dando aula em Aparecida, você pega todo o pessoal, é tudo gente de luta. E é isso que vai, porque é uma questão de vida ou morte.
Vocês têm que imaginar que vocês estão mirando. Ou é lutar ou perecer. Não tem outra saída, né? Então, e isso é bom. Então, não entendam mal quando eu falo que tem que chamar o sindicato. É porque, do ponto de vista abstrato, o sindicato é uma das coisas mais importantes que tem. Do ponto de vista concreto, ele tem que fazer mais ou menos como Sócrates dizia, que ele era como uma mosca num cavalo lerdo na Acrópole. Tinha que cutucar o cavalo lerdo para de vez em quando ele lembrar que era cavalo. E aí a gente tem que cutucar isso, o sindicato mesmo. É do nosso sindicato aí, né, Eliana? Até porque a gente era professor e eu não vou falar o tempo que é. Muda 1, muda 2, muda 3, muda 4. Uma hora vai cair e isso será traduzido. Só para encerrar, em Aparecida ganhamos. Eu vou dizer ganhamos, porque né? Mas em Aparecida ganhou a regional de Aparecida. Não foi? Inclusive a irmã do professor daqui, o professor Ivanildo. Não falou o nome dela, porque eu vou ferrar. Mas ganhou. Eu acho que tem muita coisa que vai acontecer. Mas tragam, cobrem o sindicato, se filiam. E se filiam nos outros movimentos também, né? Qual é o nome do movimento? MPG, que está aqui já tem 15 anos. Já tem 15 anos, ele tem muito tempo. Eu acho que é, né? 2012, né? Você está no MPG? Aí, ó, ficou só gente boa, tá vendo? Vai ganhar uma volta. Obrigado, gente. Professor, o MPG recentemente aprovou na Câmara a presidência, né, para levar a pesquisa. Agora falta o Senado, mas na Câmara parece que já foi aprovado para que o pesquisador possa ter a garantia da presidência. É uma luta muito importante para a gente. Parabéns para vocês. Então, obrigada, Tadeu. Tá, o Tadeu está querendo que eu faça uma pegadinha com vocês. Gente, voltem para a sala, tá? B17. Brincadeira. É brincadeira, gente. Então, assim, eu acho que é tão necessário esse debate, tão importante, né? E é importante também fazermos isso no diurno e também no noturno, né? Então, ter casa cheia aqui hoje mostra para a gente que a gente pode continuar nessa direção, né? O Tadeu já tinha alertado que seria importante, a gente tinha um projeto anteriormente, né? De atividades noturnas, então essa atividade vem alimentando nessa direção de ter mais atividades noturnas e também o diálogo com outros professores que fazem parte do curso da licenciatura e não necessariamente estão na linha de ensino. Não estar na linha de ensino não quer dizer que a gente não trabalha na licenciatura. A nossa ideia é que todos os professores são responsáveis pela formação do professor. Ter análise como essa potencializa a nossa atuação, o nosso trabalho. Então, eu quero finalizar agradecendo os bolsistas do PIBID, os professores da escola básica, que são nossos professores supervisores do PIBID, então nós temos no total, são 24 estudantes que fazem parte do PIBID, desde os primeiros períodos até a conclusão. Nós temos 3 professores supervisores do PIBID, nós temos um professor que é mestre aqui pelo IES, um professor que está fazendo doutorado aqui pelo nosso programa, e um outro que já é doutor e que retorna à universidade com as experiências que eles têm em educação básica. Dizer que, embora a gente esteja na universidade, nós olhamos para a escola e nós somos filhos dessa escola pública. O Tadeu é filho da escola pública, eu também. Saímos da universidade como ser professores da rede municipal, entramos no mesmo concurso, no mesmo ano, e depois é que a gente faz essa caminhada aqui para a universidade. Mas sem deixar de olhar essa formação que a gente teve, sem deixar de lutar para os professores que estão aqui. Eu acredito que atividades como essa fortalecem a integração escola, universidade, professor de educação básica, professor aqui da academia, e um processo mais dialógico, mais de comprometimento com todo mundo. Então, quero agradecer mais uma vez o Tadeu e os demais professores que estiveram aqui conosco, está o professor Vanildo, está também o professor Adriano, e os alunos, né, que estão aqui, porque sem os alunos da graduação e da pós-graduação não teria sentido a gente ter um curso de geografia. Sem professores não tem sentido a gente ter a licenciatura, porque a gente fala sempre da indissociabilidade entre a atuação docente e o processo, né, que a gente caminha aí na construção do conhecimento, na construção da aprendizagem. Então, obrigada a todos vocês, até um próximo momento e boa noite.